Olá, amados, graça, paz, prosperidade, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui de volta, nossa resenha. Peço perdão pelo horário, temos problemas aí com a plataforma. Felizmente, o tema não está sendo bem digerido pela inteligência artificial, né? É o sistema 666. Então, nós estamos aqui na correria tentando colocar no ar, né? Colocar online a nossa resenha. Muita paciência nessa hora, porque a irritação vem fácil. Mas Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você estar aqui. Boa tarde a cada um de vocês, que a graça e a paz de Jesus Cristo acompanhe vocês, tá bom? Vamos nos colocar aqui dentro desse contexto para terminar, lembrando que isso aqui não é um curso de escatologia, não é um curso completo. Então, já dou aviso assim, aos navegantes que vêm para dizer que não aceito, não concordo, porque eu acho que aquele texto isso, aquele texto aquilo outro. Por favor, se você não quiser assistir a resenha porque você não concorda, não assista. Porque é como você se inscrever para um curso na faculdade, usar uma analogia, um paralelismo, né? Como se você fosse fazer um curso na faculdade e chegasse lá, você só entrasse na sala de aula para discordar do professor. Eu vou dizer para você que é uma grande burrice, né? Porque se você vai para uma sala de aula para aprender e chega lá, você vai ficar discordando do professor, significa que você não precisa ter aula. Se você já conhece bem escatologia, você não precisa estar aqui, então eu te convido a procurar outro canal, procure outra pessoa, vai, né? Fofoca Gospel, Fuxico Gospel, o Silas Malafaia vai processar aí não sei quem por causa de uma igreja, tem mais alguma coisa do Leonardo Gonçalves, tem mais algumas coisinhas aí do Kleber Lucas, tem mais coisinhas aí de quem mais... né? Tem aí uma porção de coisinha aí de gente de fofoca gospel, né? Vai pular carnaval, vai fazer alguma coisa, só não encha meu saco aqui não, porque eu não estou com muita paciência para ficar enchendo gente que sem contexto, gente que não lê Bíblia, gente que não tem a mínima capacidade de interpretação, pensa que Apocalipse é a receita da vovó, do bolinho de chuva da vovó Arlinda. Não é. Escatologia é uma coisa muito séria, requer investigação, capacidade cognitiva e muito ainda sensibilidade para compreender as coisas. Você não aceita a discordância? Aceito. Discordância inteligente. De gente inteligente eu aceito discordância. Tá bom? Então, isso é o mais importante. De gente que, porque eu sou emocionadinho com a Assembleia de Deus, sou emocionadinho com o Batista, sou emocionadinho com o Presbiteriano, sou emocionadinho com o Quadrangular, sou emocionadinho com a Metodista, sou emocionadinho com o Pentecostal. Não, a igreja vai, mesmo tendo 10 textos dizendo ao besta, que a besta do mar está emergindo para o besta acha que a igreja vai ser arrebatada no final, tendo o santo cantando, a primeira ressurreição. O que é pior? Eu estou há 2 semanas dando a resenha. Aí o cara vem hoje sem assistir nenhuma, eu discordo, ele não complicado. Então vamos lá, aniversariantes de hoje, para a gente sair desse azedume aqui, estou dando logo para liberar a galera que vai vir para encher a paciência. Então não enche a paciência, vai assistir Fuxico Gospel, vá atrás de outras questões, né? Vá buscar outras questões de fofoca aí, da vida dos outros, eu não estou afim, não quero saber, então... Gente, hoje nós temos o aniversário da nossa querida irmã Fanny, missionária Fanny. Fanny, um beijo, querida. Fanny está lá em Senegal, junto com Benoit. Deus abençoe Fanny, Deus abençoe muito. Deus abençoe sua vida, seu ministério, a cada um de vocês, tá bom? Que Deus possa cada dia mais multiplicar forças a você, a Benoit, mas hoje, nesse dia, a você, principalmente. Deus abençoe tremendamente, tá bom? Aqui no canal nós temos hoje o aniversário da Silvana Borges, da Jaqueline Dalbello e da Adriana Lopes, também as minhas irmãs aí, Silvana Borges, Jaqueline e Adriana. Deus abençoe. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom, gente? Que Deus possa dar graça, alegria, paz a cada um de vocês. Amanhã faz aniversário da Damiana Batista e a Rosilene Pereira, aqui do canal também. E no domingo a Daniela Rodrigues, ou seja, temos amanhã a Damiana Batista, a Rosilene Pereira e a Daniela Rodrigues, ou seja, esses amados irmãos estão fazendo aniversário. Essas amadas irmãs, não tem um irmão aqui, só tem irmã, né? Deus abençoe a cada uma de vocês, minhas queridas irmãs, a Fanny, a Silvana, a Jaqueline, a Damiana, a Rosilene, a Daniela,
a cada um de vocês, de hoje até domingo, que seja um tempo maravilhoso. Gente, lembrando que hoje tem a sexta-feira profética e já entramos no ritmo de retiro espiritual, não ritmo de carnaval, não. Retiro espiritual. Estamos começando hoje e aqueles que quiserem adquirir o link para participar do nosso retiro, será sempre bênção, você vai participar, você vai receber minimamente 6 mensagens, 6 ministrações, fora aulas, né? Aulas e também o trabalho de grupo, que também nós vamos transmitir os trabalhos de grupos para que você possa participar. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e vamos lá, porque eu preciso ser rápido hoje, o dia está pequeno, está curto e a gente precisa caminhar para ganhar tempo. E eu estou contra o tempo hoje. Infelizmente, tem milhões de coisas para fazer no dia de hoje. Imagem e áudio estão bons para vocês, com certeza. Comercial. O YouTube está tirando agora inscrito. Não satisfeito em não deixar ninguém se inscrever, ele tirou. Hoje eu fui ver lá, menos 10 inscritos. Falei, maravilhoso. Como disse a vocês, repensando seriamente em manter o canal no YouTube e ver o que eu posso fazer nessa relação. Tá bom? E aí, qualquer coisa que for feita aqui, vamos avisar vocês por respeito aos inscritos, aos que ajudam, né? Que eu falei, a gente está no YouTube por vocês, não pelo YouTube. Por mim, a plataforma podia falir a qualquer momento, que ela é perniciosa, ela só ajuda aquilo que é diabólico, que é endemoniado, aquilo que não contribui, o YouTube, né? Gente fumando, né, falando de maconha, cocaína, prostituição, tá cheio de podcast falando palavrão, cheio de podcast aí, cheio de podcast. Hoje não será transmitido culto. Quem te disse isso, né, Cristina? É uma pergunta, uma afirmação? Não entendi. Então, os podcasts, o cara fuma cigarro, fala palavrão, fala de sexo abertamente, aí você fala de escatologia aqui, o vídeo não pode ser monetizado. Ou seja, eu vou ter que falar o quê para ser monetizado? É complicado, né? Mas vamos lá. A gente compreendendo aqui o que está acontecendo, vamos... Gente, procure a Josiane para pegar o link, tá bom? 21 9910 6828, para você poder pegar o link de carnaval ou do retiro. Vamos lá, gente, nós paramos aqui para a gente ganhar tempo, falamos dos 3 ais, né? E aí vi e ouvi uma águia que voando pelo mesmo céu dizia, pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Apocalipse 8:13. Então a gente viu que o primeiro ai é revelado após o julgamento da 5ª trombeta, o segundo ai é revelado após o julgamento da 6ª trombeta, e o terceiro ai ele é revelado após o julgamento da 7ª trombeta. Este aí é paralelo à trombeta que soa em Joel 2 e sinaliza a consumação do plano de Deus para o mundo inteiro. Esse terceiro ai marca o fim do julgamento de Deus sobre o pecado. Ele ocupa o livro do Apocalipse até o capítulo 19, quando o reino do Cristo é estabelecido na terra. Incorporadas nesse terceiro e último ai estão as 7 taças de ira de Deus, descritas em Apocalipse 16, de 1 a 21, que é justamente quando você vê que sétimo selo, 7 trombetas, na 7ª trombeta, 7 taças de ira. Você vai ver que esses contextos dividem a grande tribulação em 2 partes. Por isso que aqueles que dizem que, por causa da primeira ressurreição do milênio, fora de contexto. Não, a igreja não vai ser arrebatada antes, fora de contexto, porque durante a grande tribulação, você vê os santos que vieram, os santos que já estão lá, aqueles que já estão adorando. Gente, outra coisa, não estão dormindo, não estão mortos, né? A palavra que ressurgir significa de reaparecer, não só de ressurgir no sentido de revivificar ou viver quem estava morto. Não é como Lázaro. As pessoas têm confundido a palavra ressurreição no sentido profético da ressurreição biológica. A ressurreição biológica fala de um corpo que é ressurreto enquanto pode ser ressurreto. A ressurreição profética fala de ressurgir a pessoa independente do tempo. Repito para vocês que algumas coisas são ter coerências na leitura. Então é importante que você entenda que Deus não vai ressurgir um corpo que está enterrado há 1000 anos, até porque esse corpo possivelmente não existe mais. A ressurreição é reaparecer, é reconvocar, é ressurgir.
tá bom? Temos que tomar muito cuidado de ser pensantes, racionais ao entender essas coisas. Como é que Deus fazer ressurgir um corpo de 2.000 anos, de 1.500 anos, ok? Esse corpo já não presta para mais nada, não vale nada. É o ressurgimento da persona, ressurgimento da psuche, ressurgimento da pessoa e não do seu corpo. Tem muita gente preocupada com o seu corpo e não com a sua alma. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Vamos pegar a questão dos 3 A's aqui. Então, eles vão se desenvolver dentro do contexto das trombetas, tá? Os 3 A's se desenvolvem da 5ª até a 7ª trombeta. Também, e vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Deixa eu só botar aqui. O arco celeste. E sim. E o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quem brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Primeira coisa, vamos entender. Esse anjo, aparentemente, ele é um anjo muito forte, muito poderoso, que não é nenhuma classe de anjo que nós conhecemos no céu. Possivelmente esse anjo seja o Senhor. O João tem essa figuração de muitos anjos, não, de alma. Mente é outra coisa, Soraya. Mente é a soma de alma, de corpo e de espírito. Mente não é cabeça, não é cérebro, mente não é alma, mente não é espírito. Então vamos lá. Esse anjo ele é muito poderoso para ser um anjo qualquer. Então, muitas vezes no Apocalipse, você verá João trazendo a figura de um anjo. Primeiro, esse anjo ele é muito poderoso, ele tem sobre a cabeça um arco celeste, o seu rosto brilha como o sol e os seus pés como uma coluna de fogo. Ou seja, é a mesma descrição de Jesus. Seus olhos como chama de fogo, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, seus pés como latão reluzente. Então, a gente vai ver que esse anjo ele é muito parecido com a descrição do Cristo. Obrigado, Silvana. Deus abençoe sua vida. E sendo ouvidas dos 7 trovões das suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escreva. E o anjo que vi que está sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e a terra que nele há, e a terra é o que nela há, e o mar é o que nele há, e que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta e se cumprir o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Primeira coisa que nós temos que entender, esse anjo também tem um livrinho na mão, né? Um livro de profecia, possivelmente um livro de profecias. Primeira coisa que nós temos que compreender, esse anjo possivelmente está Cristo revestido. João, não sei porque João disse que é um anjo, ele diz, e um anjo, a palavra ângelos é mensageiro, e Cristo, ele traz a mensagem, ele quem revela. Segundo, ele fala de 7 trovões que trazem coisas que João entendeu e iria escrever, e a voz do Senhor, aí o Senhor Deus Pai, diz a João, não escreva, sela o que os 7 trovões, assim, bloqueia o que os 7 trovões falaram e não escreva. Por quê? Para que, não haveria mais, assim, mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou. Agora, tocar a trombeta, vamos lembrar que quando vem a 7ª trombeta, vem 7 flagelos, 7 taças sobre a terra. Se você pensar 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos, você vai entender aqui que esse número 7 se divide para justamente os 7 anos da grande tribulação. E a gente vai começar a compreender algumas coisas importantes, até para que tenhamos uma capacidade cognitiva de olhar para o horizonte e voltar a olhar para o presente. Vamos lá. Isso tudo entre a 6ª e a 7ª trombeta. E o anjo que vi estar sobre, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu, jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu e nele há, a terra que nele há, e o que nele há no mar, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo dos anúncios profetas seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, ou seja, é o mesmo texto, estou trazendo para vocês o quê? Uma questão de paralelismo. A gente precisa entender que há um paralelo. O que é esse livrinho? Para onde veio? Esse livrinho que é dado a João, voltando aqui, deixa eu ver aqui,
E ele diz assim: e tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Olha bem, e fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele disse: toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos lá, representações. João aqui, ele está no início da sua descrição de Apocalipse. Ele está escrevendo a quem? Ele está como um profeta. Vamos ver Ezequiel aqui, 3 textos de Ezequiel, que traz algo muito próximo disso. Olha bem, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ela estava escrita por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois disso, Ezequiel 2, 9 e 10. Depois disso, disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Ezequiel 3, 1. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: filho do homem, dá-me de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, era na minha boca doce como mel. O que nós estamos vendo aqui, João, nitidamente, tendo a mesma experiência de Ezequiel. Ezequiel está no momento de profetizar a Israel. Qual Israel? O Israel que está dentro dos 70 anos de castigo. Né? Dentro daquele contexto, Ezequiel, Jeremias, Daniel, os 70 anos em que Deus está restaurando. Lembre-se da visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Haveria como dar vida a esses ossos? Haveria... Tu sabes, Senhor, filho do homem, escreve, filho do homem. Se você olhar Ezequiel é muito próximo ao Apocalipse, que ele vai falar de Israel. Apocalipse fala da igreja e Israel. Ele vai falar sobre a história de Satanás no capítulo 28, vai falar de todas as nações, dos reis, né, do príncipe de Tiro, Sidom, vai falar do Egito, vai falar de outras situações, e Ezequiel é muito próximo a algumas descrições de Apocalipse. Então, João vai ter a mesma experiência de Ezequiel no sentido do livrinho, né? na questão da caracterização do livrinho. E ele disse: toma-o e come, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, línguas e reis. Aqui você vê João representando a igreja, assim como Ezequiel, profeta. Então vamos compreender o que está acontecendo aqui. João, ele toma uma proporção profética de igreja. Por que isso? Porque nós vamos ver que como é que começa o Apocalipse, como é que começa? Jesus se apresentando a João, e ainda no capítulo 1 ele disse: olha, escreve às igrejas. E aí começa, passa esse recado às igrejas, porque o Apocalipse não é escrito para o ímpio. O Apocalipse não é escrito para o ímpio. Diferente de Mateus, Marcos, Lucas, João, que é um evangelho para o mundo, Apocalipse é um evangelho interno. Ele é para a igreja, para que a igreja saiba das coisas que virão. E estando aqui nesse tempo, quando dá o livrinho para ele, e diz: João, come, porque na boca é doce e no estômago é amargo. E o que você vai ter que fazer com esse livrinho? Olha bem, aí João entende o que você vai fazer com esse livrinho. Você... importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas. É um evangelho. Esse livrinho, que está dentro de Apocalipse da Revelação, é um livrinho que é dado a João, e ele é o evangelho. Importa que você ainda, como igreja, a igreja que vai ficar, vamos entender da igreja que vai ficar. Obrigado, Rafael. A igreja que vai ficar, gente, ela vai ter unção que vai ser dada através dos 144 mil eleitos. Ela vai trabalhar com células, ela vai trabalhar clandestina, ela vai trabalhar ainda evangelizando, ela vai trabalhar junto aos judeus, ela vai trabalhar junto aos gentios, ela vai ser perseguida, muitos serão mortos para subir aos céus, vão ter que entregar suas vidas, assim é marturiói, direto na veia. E importa que ainda ele seja pregado, porque os ímpios, como a gente tem vivido agora nessa questão de direita, esquerda, o pessoal que fica zombando, os ímpios ainda vão zombar muito, vão escarnecer muito, serão muito
Vão estar muito ainda cheio do sistema, do anticristo, muito endemoniado. E o Senhor quer ainda evangelizar ao mundo e fazer com... Deus ama tanto ao mundo, que todas essas trombetas e taças, os selos são revelações, as trombetas são avisos, as taças são ações. Vocês estão entendendo? Os selos demonstram o que virá. As trombetas avisam e mostram o que virá. E as taças executam aquilo que se dizia que seria acontecido. Então, entenda o contexto disso aqui. Ainda antes das taças descerem, é necessário que naquele tempo, ainda na primeira metade da grande tribulação, se pregue o evangelho. Porque parte da igreja já não está lá, outra parte, junto com 144 mil eleitos, estarão longe, porque já morreram, já foram para o céu. Então está se fechando a primeira parte. A primeira parte da grande tribulação está se fechando, vai se fechar. Ok? É momento de se pregar. E vamos ver o ciclo se fechando aqui, de uma forma muito interessante. Então, esse livrinho é o Evangelho. O que vem depois disso? As duas testemunhas. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1.260 dias, que dá 42 meses, que dá 3 anos e meio, vestidas de pano e saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante... Aqui mesmo. Que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que sejam mortos, ou seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. Vamos entender uma coisa aqui que é interessante. Primeiro, é um paralelo à primeira metade da grande tribulação. Tudo isso está dentro da primeira metade da grande tribulação, para que você tenha entendimento de tempos. Tá bom? Vamos entender isso. É importante que esses eventos que você está vendo, ele faz parte do primeiro momento, ou seja, da primeira metade da tribulação. E a Bíblia quem diz, não, eu não concordo. Já falei, vai assistir fofoca, vai para o Fuxico Gospel, vai para outro lugar, aqui você não precisa ficar, tá bom? Não, os que buscam a morte não são os cristãos, são os ímpios. Vamos lá, aí estamos falando de justiça de Deus, estamos falando de Deus descendo a sua ira sobre a terra e não sobre os crentes. Então vamos ver esse contexto. Aí vem a sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Cristo, nosso Senhor, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus poderoso, que és e que eras e que há de vir, e que tomaste teu grande poder, e reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, os pequenos e os grandes, o tempo de destruíres o que destroem a terra, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do teu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, trovões e terremotos, e grande saraiva. Aqui está justamente a sétima trombeta que vai agora dar lugar, que vai preceder, está precedendo justamente as 7 taças, e aí se encerrou justamente o primeiro momento da grande tribulação. A partir das 7 taças, quando começar as 7 taças, vai ser a segunda parte da grande tribulação. Pessoalmente, Clériston, eu não acho que são 7 anos. Pessoalmente. Porque Ezequiel está dentro... Todo o sistema profético do Antigo Testamento ele vai espelhar o do Novo. Ou seja, o Novo vai espelhar o Antigo. Sombra das coisas que viriam. Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Babilônia é o mundo
Nabucodonosor é o primeiro governo da estátua. Se você fizer as ligações todinhas, você vai ficar assim abismado. A estátua, quem tem a visão é Nabucodonosor, quem interpreta é Daniel. Mas Babilônia é o mundo. Babilônia significa mundo. Israel é o povo de Deus. A igreja agora é o povo de Deus. Entenda disso. A igreja ela vem com a autoridade que era dos judeus. E hoje a igreja é quem tem a autoridade. Israel fica 70 anos sobre cativeiro de Babilônia. É claro que aos poucos vão se restituindo a Jerusalém. Aos poucos, vai ver Esdras, Neemias, Esther, sendo trabalhado nisso. Então, o que acontece? Eu acho que é pessoal, é uma percepção pessoal. A Bíblia fala de 7 anos literais. Como eu não sou, em alguns aspectos, não sou literalista, muitas coisas eu não sou literalista, eu acho que 7 anos é uma linguagem simbólica, meses, anos, dias, uma linguagem simbólica que, na minha concepção, não é literal. Eu creio que esses 7 anos simbolizam 70, é porque o número 7 está sendo usado de forma geométrica. E aí as pessoas, por isso que eu digo, os emocionados não estudam com judeus, não estudam o hebraico, não estudam algumas coisas que são importantes no entendimento, e quando você estuda biblicamente a gematria, a questão dos números, não a Cabalá, mas a questão dos números bíblicos, você vai entender as questões de compreensão de múltiplos de 10. Ok? 4,40, 3,30, 7,70. E aí a gente vai começar a entender que a gematria, ela não fala talvez do número em si, na literalidade, mas fala de um simbolismo. Mas eu não posso dizer isso porque a Bíblia ela traz um número literal. Cabe a nós entender se isso é não, conforme o entendimento que temos do passado. O que o passado mostrou? 70 anos de cativeiro em Babilônia. Por que 70 anos? Para expurgar Israel e para vingar as nações que não temiam o Senhor. Deus não só castigou Israel, mas Deus também puniu Babilônia, puniu Egito, puniu Síria, Pérsia, Média Pérsia. Deus permitiu, puniu Grécia e puniu Roma. Ao longo dos anos, todos esses governos que figuram a estátua de Nabucodonosor, foi dado a eles o poder, né? Que ali é o sistema, a imagem da besta, literalmente aquilo ali. Besta é o sistema, é o governo. Mas, ao mesmo tempo, Deus puniu todos os governos. O que vai acontecer aqui em escatologia? Se eu pensar em 70 anos, que eu acho que é razoável pensar assim, porque hoje, se você pensar, hoje 7 anos não são nada, 7 anos não é nada dentro da nossa percepção temporal, mental, dentro da nossa percepção cerebral, dentro da nossa percepção emocional, dentro da percepção que você tem de emoção, 7 anos não são nada. E eu não sei se um governo de anticristo, com tudo que está descrito na Bíblia, vai ocorrer em 7 anos. É muito rápido para tudo isso ocorrer. É muito ligeiro para tudo isso ocorrer. Mas não funciona assim. São muitos fatos para acontecer num tempo muito pequeno. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não compreendem que a quantidade de eventos não será um dia após o outro, gente. Para pensar nisso. Não dá para acontecer tudo que é escatologia bíblica, até o aprisionamento de Satanás e os 1000 anos, isso não vai ocorrer assim. Imagine, Satanás será solto depois de 1000 anos, e tem gente achando assim, a pessoa não tem noção de quanto é 1000 anos. Você entende isso? Então, na verdade, na minha concepção escatológica, de interpretação pessoal, não está na Bíblia, pessoal, eu creio que não será 7 anos. Ponto. Mas eu leio o que está escrito aqui. 7 anos, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Eu visualizo o quê? Primeiro período da grande tribulação, segundo período da grande tribulação. Após isso, vem milênio. Ponto. Só que quem está aqui, gente, a confusão é muito grande. Primeiro, quem está aqui na Terra no período da grande tribulação é parte da igreja que não subiu. E mesmo aqueles que já foram pelo martírio. Ou seja, os que tiverem no final da primeira parte ou na segunda parte,
É gente que nasceu... Por que eu acho assim, ó? Olha, gente, nem que o mundo todo fosse evangélico. Você parou para pensar? Você parou para pensar nos paralelismos proféticos? Você parou para pensar que muitos crentes vão nascer na grande tribulação? Já parou para pensar que muitos, de um jeito ou não, vão se converter na grande tribulação? Que muitos terão filhos na grande tribulação e não serão 3 anos e meio que uma criancinha vai começar a pregar? Deus pode fazer isso. Deus pode fazer tudo, irmãos. Para Deus nada é impossível. Eu só estou assim, ó, seja um pouquinho, só um pouquinho inteligente. Tenha só um pouquinho de bom senso. Tenha só um pouquinho de bom senso. Se tudo que está escrito aqui, essa pergunta eu me fiz há 10 anos atrás, onde é que sobra tanto crente e ainda vai para o céu? Se as taças são para os ímpios, não são para os crentes. Vai se converter judeu, vai se converter... Então presta atenção. Especulação é para o mercado, especulação é para o mercado, especulação é para resultado. Cuidado para não usar a palavra errada, tá? Especular é uma coisa, teorizar é outra. Não especulo. Não se especula a Bíblia. Se teoriza, se cria tese. Especulação não, gente. Especulação é uma palavra até pesada para a Bíblia, tá bom? Não usa mais essa palavra com Bíblia não, Noel. Porque especular significa que você quer um resultado em cima de um falso cálculo, né? A gente quando fala assim, ó, especulação de mercado, especulação financeira. Então, o especulador, ele gera lucro onde não tem lucro. Então tem que tomar todo um cuidado, não é especulação, tá? É uma percepção, uma interpretação, e deixei bem claro, é pessoal. Não vou usar a Bíblia para declarar que foi isso, que é daquilo, tá bom? Então a gente só está usando realmente uma linguagem para você entender. Cabe a cada um de nós, gente, olha só, pedir ao Espírito Santo, falar, será que são 7 anos, Espírito Santo? Será que são 70? Será que... mas isso aí... não importa. Olha, não sei se importa ou não importa, porque se você entende que são 7 anos, você se prepara de um jeito. Se você entende que é 70, você se prepara de outro. Se você entende que vai ser agora, você se prepara de um jeito. Gente, tudo entra na questão psicológica, preste atenção. Se você entende que a igreja é pré-tribulacionista, você vai fazer de tudo para não entrar na grande tribulação. Se você entende que a igreja é meso-tribulacionista, ou seja, ela vai no meio da tribulação, você diz assim, o que adianta? Eu vou ter que passar a tribulação mesmo? Então, olha, como uma informação mexe com a sua percepção e mexe sim com a forma como você pensa o mundo. É importante você raciocinar esses aspectos para saber como você se comporta e se comportará. Eu não creio na igreja pós-tribulacionista. Eu creio que numa igreja que vai passar pela tribulação toda. Mas não toda ela. Ao longo da grande tribulação, essa igreja vai morrer, renascer, ampliar, recrudescer, se esconder, se matar, no sentido de deixar ser morta. Ok? Então, esse é o contexto que eu entendo da igreja. Ela vai até o final da grande tribulação? Sim, vai, mas não vai aquela que saiu. Vai uma extensão, ela vai se multiplicar, ela vai se converter, ela vai morrer, vai outros. Então, ela vai até o final da grande tribulação. Mas não é aquela igreja que não será arrebatada nem aqui, nem aqui, nem aqui. Porque, olha só, na grande tribulação, uma das coisas que vai acontecer é a igreja subir através de martírio e não de arrebatamento. Os 144 mil é a maior prova de que o arrebatamento, que o Espírito Santo não estará na terra. As 2 testemunhas é a outra segunda maior prova de que o Espírito Santo não estará na terra derramado como antes. Isso aí, Zuleika, como o povo no deserto. A maior prova é que Deus manda 144 mil eleitos, cheios do Espírito Santo, e 2 testemunhas em Jerusalém. Os 144 mil eleitos são judeus que vão trabalhar para o mundo. As 2 testemunhas são 2 judeus que trabalharão para Israel. Ok? Vamos lá. Olha o que aconteceu. Judeus convertidos na grande tribulação. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Consumada. E vi como um mar de vidro, misturado com fogo, também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus.
e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos, ó Rei dos Santos. Preste atenção no que eu grifei em vermelho aqui. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Primeira coisa que nós vamos ver aqui é que o cântico de Moisés é cantado por judeus e o cântico do Cordeiro por messiânicos. Então nós vamos compreender que nesse momento um admirável sinal no céu e vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta. Como é que sai vitorioso da besta? E da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Como é que você sai da besta, do sinal? Morrendo. Quem não tiver a marca da besta não come. Quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a imagem da besta. Então, como é que eles saem vitoriosos? Olha o texto. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus. Olha, só tem uma forma de sair vitorioso: morrendo. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça, justamente confluindo como uma ponte, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então, aqui você vê judeus convertidos na grande tribulação. Também vão morrer por amor, por entender o Cristo. Ok? Também vão entender. Também vão julgar que ele, verdadeiramente, com todos os sinais que está vendo. Outra coisa, quando você volta lá, deixa eu ver o templo. Isso, levanta-te, mede, está aqui, ó. Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 3 anos e meio. Que significa, na primeira grande tribulação, na primeira parte da grande tribulação, o templo já estará pronto. O templo já está sendo feito. O templo já está sendo levantado. Então, esses 3 primeiros, o primeiro período da grande tribulação, a primeira metade da grande tribulação, você vai ver que o templo, preste atenção, pega o paralelo. Por quanto tempo as 2 testemunhas vão profetizar? Por 1.260 dias, que é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Então, o templo estará pronto, Israel vai refazer o templo, preste atenção aqui. O anticristo fará um acordo com Israel. Os gentios, como até hoje já fazem, né, pisarão o átrio, no sentido átrio, aqui é um sentido tanto de poder político como poder espiritual. Pisarão o átrio, né? Deixe o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 3 anos e meio. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão também por 3 anos e meio, vestido de pano e saco cinza. Ou seja, o anticristo vai fazer algo interessante. As capitais, olha aqui que interessante aqui para você compreender. Estamos falando de cidades emblemáticas. Babilônia é uma cidade emblemática, mas que pode ser Roma e que pode ser Nova York. Essas 3 cidades podem ser Babilônia. E Babilônia pode ser Israel, e Babilônia pode ser Roma, e Babilônia pode ser Nova York. No caso de Jerusalém, cidade, não o país. No caso de Jerusalém, o anticristo, por ser um líder espiritual e não só político, ele, de alguma forma, ele quer adoração. O anticristo não veio para governar politicamente o mundo, ele veio para ser adorado pelo mundo. Por isso que eu digo que no nosso slide lá de ontem, falei, gente, separe bem os tempos de um para o outro para você entender, para você compreender que o anticristo, ele vai conviver sem profetas para ele, porque ele não quer dividir o seu espaço com ninguém, diferente da grande tribulação, que você tem os falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos, o princípio de dores. Na grande tribulação, o anticristo é tudo para todos.
O anticristo será a salvação para muitos. O anticristo será a solução, a esperança de todos que não têm Deus. E no princípio de dores nós temos muitos falsos mestres, muitos falsos profetas e muitos falsos cristos. É nisso que eu digo, raciocinem, por favor, em nome de Jesus. Tem um raciocínio lógico para entender essa questão. Quando eu falava ontem do Armagedon e da questão do Eufrates, Babilônia, Israel com a sua riqueza, o Monte Megido, o Vale de Sarón de Israel, aí você vai começar a entender questões de guerras com relação à economia e política. Ok? Então vamos entender o que isso simboliza para nós, o que significa para nós. Voltando aqui. Então, quando vemos o livrinho, voltando à igreja, ele é a Bíblia, que será para que a igreja daquele tempo, que a igreja local, que aquela igreja que está lá, ela seja a igreja que ainda vai profetizar e vai evangelizar. As duas testemunhas, paralelo ao final da grande tribulação, elas estarão em toda a primeira parte da grande tribulação. As duas testemunhas. A primeira metade da grande tribulação estará lá. Nós vemos a sétima trombeta, os judeus convertidos justamente pelas profecias das duas testemunhas e pelo que os 144 mil eleitos também fizeram. E aí o que acontece? A próxima etapa, as taças da ira de Deus. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha que interessante. E depois dessas coisas eu vi do céu com uma grande voz, uma multidão... Perdão. Vamos parar aqui. As 7 taças, gente, é para o segundo período da grande tribulação. As 7 taças, elas são 7 momentos de ira. O que é ira aqui? A gente fala de ira de Deus, é um nome que foi... Gente, muita linguagem na Bíblia é antropotática. Ou seja, antropos, homem, tatos, é o que o homem sente. A palavra irar-se, já expliquei isso para vocês, a palavra irar-se, ela no Brasil, ela é um destempero, é uma raiva destemperada, né? Uma raiva intensa. E a gente sente raiva porque temos sentimentos confusos, antagônicos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nem é homem para que se ire. Deus não é um Deus irado. É que quando a gente fala Deus de ira, na verdade Deus é um Deus justo. E até na justiça de Deus há amor. Deus é amor. Você nunca viu na Bíblia dizendo Deus é ira. Não tem. Deus é irado. Deus é ira. Não, Deus é amor. O que nós vamos entender é que a ira de Deus é um juízo reto. A ira de Deus é um juízo reto e que aos nossos olhos é tão poderosa que parece que alguém está irado. Parece que é uma revenge, é uma revanche, e Deus não é revanchista. Ok? Então vamos compreender o que está acontecendo aqui. É importante que você pense que essas 7 taças de ira são, na verdade, juízos de Deus, são juízos de Deus sobre os ímpios, também não é sobre os cristãos, não tem taça de ira para os cristãos. Os cristãos já estão na perrengue, gente. Os cristãos já estão morrendo, já estão sendo perseguidos, já estão sendo mutilados, decapitados, fuzilados, enforcados, eles estão sendo empalados, estão sendo torturados. Ou seja, essas taças de ira é para o mundo, é para a terra. E é a segunda grande... Olha só, a primeira parte da grande tribulação, a igreja participa de forma intensa. Já na segunda parte, você vê uma descrição muito grande de justiça e Deus rebentando com a terra, com um todo. E ainda há um remanescente que ainda está tentando pregar, que ainda está buscando falar com Deus. Gente, entenda que aqui eu estou dando a vocês tudo condensado, tudo muito resumido. Cada taça dessa merecia uma aula. Cada selo merecia uma aula de 1h30. As testemunhas... Ou seja, a gente demoraria 6 meses para estudar isso aqui. Então, entenda que eu estou passando de forma resumida para que você tenha o quê? Um briefing. Para que você tenha um briefing. Mas tem que ter isso, tem que... Calma, é uma resenha. Eu não estou aqui dando aula de escatologia.
Obrigado, Valdinar. Deus abençoe. Obrigado pela oferta, inclusive. Então, o que a gente está fazendo aqui é um briefing do todo. Eu não estou dizendo, olha, estou dando uma aula para vocês. Não estou dando uma aula para vocês. Vou ser sincero para vocês. Sabe? Não, Deus não tem raiva. Se Deus tem raiva, Deus é humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não tem os sentimentos do homem. Pelo amor de Deus, Deus não tem raiva, gente. Que é isso? Onde é que vocês aprenderam isso? Que Deus tem ira, Deus tem raiva, Deus tem ciúme. A Bíblia fala disso, o nome disso é antropotatismo. É o homem não tendo dimensionamento dos sentimentos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem deu a ele primeiro para depois tomar dele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não tem raiva, Deus não tem ciúme, Deus não tem inveja. Deus não dá piti, Deus não fica iradinho, gente. Por favor, não faça isso. Que Deus é esse? Então eu não vou servir esse Deus. Um Deus que tem ira, um Deus que tem raiva. Eu tenho raiva, eu tenho ira, eu tenho inveja, eu tenho ciúme. Isso é obra da carne. Uma das obras da carne qual é? Uma das obras da carne qual é? Uma das obras da carne o que é? Ira. Então, por favor, gente, Deus não é operado em obras da carne. Então, vamos lá. Entenda que depois disso tudo, gente, haverá o quê? O grande castigo de Satanás. E eu estou fechando já para que a gente possa ter compreensão. E depois destas coisas, já estamos no capítulo 19, ok, gente? Ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande prostituta que estava corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, novamente ouvimos falar vingança, lá no início, no quinto selo. Depois veio os da grande tribulação, da primeira parte da grande tribulação. Quem são estes? Tu sabes, são aqueles que vieram da grande tribulação e limparam suas vestes no sangue do Cordeiro, que não... Pum! Depois vem agora os judeus, no final da primeira parte da grande tribulação, também vêm da grande tribulação. Olha bem quanta gente vai saindo da grande tribulação, e não porque estão como mártires, estão vindo como mártires para o Senhor. Olha bem, voltando aqui. Porque verdadeiros e justos são seus juízes, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobre todo sempre, e os 24 anciãos, os 4 animais prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, aleluia, aleluia. Esse é o voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós o que temeis, tanto pequenos como grandes, ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que diz, aleluia, pois já o Senhor... Deu... Olha só, gente, vamos lá. 24 anciãos, 4 seres viventes, e quem está ali com eles? E depois dessas coisas, eu vi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Esse louvor, como é o do capítulo 14, como é no capítulo anterior ao 12, já é dos santos, todos aqueles que morreram no Senhor. Aí o pessoal está vendo? Agora vai ver a primeira... Confundem tudo, porque lá depois do milênio fala da primeira ressurreição. E o pessoal não entende que a palavra ressurreição é ressurgimento, e não ressurgir dos mortos. Ressurgimento no sentido de aparecer. É ignorado, parece que as pessoas ignoram todos esses que estão já adorando a Deus nos céus, dos céus vendo tudo na terra. Outra coisa, estão vendo tudo dos céus, estão vendo tudo na terra, estão participando, estão adorando, estão acordados, estão conscientes. E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos, os 4 animais, prostraram-se a adorar a Deus, assentado no trono, dizendo, aleluia, amém. E saiu a voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que temeis, tanto pequenos como grandes. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que diziam, olha só, vamos separar o contexto profético aqui. Entenda a linha de entendimento, os significados.
Primeiro, ouvi como voz de grande multidão, voz de muitas águas, voz de grandes trovões. São 3 níveis, 3 tipos de vozes. Voz de grande multidão, povo. Voz de muitas águas, também povo. E voz de grandes trovões. Os trovões, conforme João escreveu e mandou atar, eram vozes angelicais, vozes do céu. Voz de muitas águas pode ser voz da igreja, pode ser vozes angelicais. E voz de grande multidão, no céu os anjos não são tratados como grande multidão. O contexto bíblico, sempre histórico profético, quando fala de grande multidão, está falando de aglomeração de seres humanos. Pode prestar atenção. Toda vez que a Bíblia fala de grande multidão, você está falando de multidão de pessoas prioritariamente. Quando é anjos, miríades, adorações. Então você vai começar a compreender aqui que há uma correlação de tentativa de João de explicar para a igreja, que somos nós, as 7 igrejas, o que está acontecendo no contexto. Então, daqui para frente, do capítulo 20, 21, 22, você vai ter o milênio, a instalação do trono branco, você encerra a grande tribulação no capítulo 19, o capítulo 19 aqui está encerrando a grande tribulação, isso aqui já está encerrando, fechou a segunda metade da grande tribulação. Tá? No capítulo 20 vai vir o milênio, a derrota, Satanás, o final e o trono branco. Do 21 e 22 começa a falar da Nova Jerusalém, vai começar a mostrar como está, ou como é, perdão. Capítulo 21 você vai ver um novo céu e uma nova terra, a reconstrução da terra, a restauração do planeta, e no 22 a Nova Jerusalém, ou como ela é. Nós teremos a ligação, como era nos tempos de Adão, nos tempos de Eva, a terra estará ligada com os céus novamente. Teremos a Jerusalém da terra e teremos a cidade de Deus. Ok? Gente, eu espero ter abençoado vocês de alguma forma. Me perdoe se falta, mas está faltando uma formação do pormenor aqui, um pormenor ali. É um curso, não tem como chegar aqui, senão eu vou ficar 6 meses na resenha de escatologia. E vou ser muito sincero, faço isso por amor, por temor e por comprometimento da palavra de Deus, porque é cansativo, é complicado, tem que estudar bastante, tem que interpretar, tem que orar, tem que ter sensibilidade, tem que ter paciência com os paraquedistas que vêm aqui encher a paciência da gente. Eu já falei. Você não se inscreve num curso para chegar lá e ficar falando pro professor, não concordo, não concordo, não concordo. Por que você se inscreveu, então, no bendito curso? Você entra na resenha para dizer que não concorda, não concorda, não concorda, me perdoe. É uma perda de tempo muito grande. Não precisa nem deixar nada escrito, não vale a pena. Tá bom? Então tem que aceitar tudo que você está falando. Não tem que aceitar. Você tem que ouvir e analisar. Vai para o texto. Pronto, vai lá e procure no texto. Tá bom? É importante que você entenda para se preparar e não para ter uma tese. Eu sou pré, eu sou meso, eu sou pós. Eu não acredito nisso. Eu acredito nisso. Não, eu não creio naquilo. Tá, beleza, é um direito que todos nós temos, com certeza, nessa relação. Porém, entenda, tudo isso é para te preparar para estar com Deus, te preparar para não se perder, te preparar para Satanás, infelizmente, tomar cuidado com o sistema, tá? Não adorar a imagem da besta e outras coisas mais. Ok, gente? Hoje tem culto liberado no link, transmitido às 19h30. Eu não sei onde vocês arrumam informações, vocês confundem tudo. Amanhã começa o nosso retiro espiritual bem profundo, falando de avivamento. Vamos falar de avivamento. De manhã é um estudo, eu vou estar dando um estudo sobre avivamento. À tarde tem um almoço, dá um break. Aí volta com os grupos de discussão. Aí, à noite, tem louvor, adoração, mensagens e ministrações. Então, você vai participar disso tudo, sábado, domingo e segunda. Tá bom? Então, vamos orar, agradecer a Deus por tudo. Deus abençoe sua vida. Tenha um final de semana abençoado. Esteja orando. Cuidado com o carnaval. Essa ambiência é muito ruim. E o que a gente está fazendo é justamente criar uma nova ambiência na igreja para que não haja a influência, né, que a gente tem do carnaval, da prostituição, da cocaína, das drogas, dos exus, das pombagiras, dos pilintras que estão soltos aí, tá bom? Deus abençoe você. Eu não peço mais botar like não, porque eu esquece. Isso aí
pregar para as pedras. Então, se você quiser deixar seu like, você deixa. Se não quiser também, não tem problema não. Tá bom? Também não vou ficar alimentando o YouTube não, porque não merece. Não merece nem a gente estar aqui. Mas vamos agradecer a Deus por esse tempo, pela informação e por tudo que Ele está nos oferecendo. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos meus irmãos, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é justo e verdadeiro, Tu és santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a entender algumas coisas, outras com certeza, Senhor, está no Teu coração ainda, não foi liberado para nós. Ainda assim, muito obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu servo apóstolo João, pelos Teus servos, Pai, que derramaram sangue pela igreja. Obrigado por estarmos aqui e termos a oportunidade de ler a Tua palavra e tentar entender e nos preparar para isso. Te louvamos por cada momento na Tua presença e exaltamos, Senhor, o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Parabéns aos aniversariantes do final de semana. Que Deus possa abençoá-los tremendamente nesse tempo. Que haja paz, alegria, prosperidade sobre vocês, que haja um tempo especial. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor diz, e buscar-me-eis e achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. Então, vamos buscar o Senhor, amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.